Olá, Quadictos! E no 10º episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Eu vou compartilhar um pouquinho das inspirações de ter criado o podcast, porque eu sempre refleti muito sobre a importância da água na nossa vida. Nosso corpo é feito 70% de água, o planeta é feito 70% de água, então a gente tem uma proporção de água necessária para a vida. Nesse episódio, nós reunimos entrevistas com especialistas de distintas áreas para te conscientizar sobre a importância de incorporar algumas vivências na água para a saúde e o bem-estar sua e do seu filho. Então, nesse 10º episódio, eu vou compartilhar um pouquinho dos benefícios da gente conseguir incorporar mais a água na nossa vida. Mergulha com a gente! Um estudo da Griffith Institute Research com aproximadamente 7.000 crianças entre 4 e 5 anos mostrou que crianças nadadoras são mais adiantadas na idade pré-escolar do que crianças que não fizeram natação em 2 meses para pequenas leituras, 6 meses em raciocínio matemático, 11 meses em termos de expressão oral, 17 meses para lembranças de histórias, 24 meses em compreender melhor as direções. Eu sempre gosto, de falar que o bebê nasce em transição do meio aquático ao meio terrestre. Sim. Por quê? Porque a gente nasce com alguns reflexos que são movimentos involuntários, ou seja, são movimentos automáticos, e cada reflexo tem uma característica, então depende de algum estímulo para ele acontecer. Então, Sandra, compartilha com a gente quais são os reflexos que a gente tem que estão mais relacionados com a natação. Então, assim, a gente tem que entender que esse reflexo é para ver o desenvolvimento da criança quando ela nasce, se está tudo em ordem com a saúde dela. Agora, existem então 2 reflexos voltados com a natação, que é o reflexo do nadar e o reflexo respiratório. Então, esses reflexos ficam, aí a literatura, alguns vão falar 4 meses, outros vão colocar 6 meses, Então, o da natação é quando a gente coloca a criança nessa posição ventral, na água, com a cabecinha fora da água ou até propriamente dentro, e ela vai movimentar o braço e a perna. Então, hoje já existe um estudo, que é o Dr. Hernani, inclusive, ele coloca pra gente que foi feita uma comparação entre crianças que fizeram esses estímulos desse reflexo, que continuou fazendo isso na piscina, e os que não fizeram, e essa criança manteve essa movimentação, de braços e perna. Então, ou seja, por quê? Porque o ambiente aquático, ele estimula, ele por si só estimula, Porque a água é prazerosa para o bebê. Você mesma disse, da relação da vida intrauterina para quando ele nasce. Então, ele viveu 9 meses na água. Por que a gente tem que tirar ele depois da água? Então, isso é uma preocupação nossa de estar falando para vocês pais, É só dar continuidade. Por isso que o banho é tão importante, Se os pais no banho, antes de entrar o momento de higiene, fazer o banho ser prazeroso, uma brincadeira. Então, jogar a aguinha no rosto do bebê e não passar a mão, deixar ele adaptar com essa água, porque ele viveu no ambiente aquático. Por que a gente agora tem que ficar passando a mão no rosto dele? Claro, quando entra o shampoo, o sabonete, aí sim, aí a gente vai colocar isso pra trás, até pra evitar de ficar caindo tanto shampoo no olhinho da criança, que por mais que seja infantil, ele arde, Então, isso é importante a gente entender, que tira todo o excesso do shampoozinho para depois cair essa água no rosto desse bebê. Então, o banho, ele é a continuação dessa vida intrauterina. Então, a piscina também, essa relação da água é muito íntima, para a criança. Então, quando ela está na piscina, ela vai dar continuidade, então, a essa movimentação de braço e perna. Por isso que na pesquisa até mostrou isso pra gente. E o reflexo respiratório, quanto mais cedo também a criança entrar, Porque normalmente esse reflexo, ele vai deixando de acontecer, no caso, para uma imersão, ele vai continuar acontecendo para deglutição, mas no caso de uma imersão, a criança vai perdendo essa relação com a água. Então, por isso que no caso da imersão, a gente vai ter que resgatar e ativá-lo novamente, Então, por isso que o estímulo é importante. Um banho mais relaxado, um banho com estimulação, um banho com prazer, onde a mãe não esteja ali tensa, porque vai pingar água na cabeça da criança. Vamos orientar. Essa criança, ela vai, de verdade, viver a água com o mesmo prazer que esse resquício filogenético já traz.
Então, o convite do bebê aquático é um convite da natural continuidade do desenvolvimento motor. Qual que é o tipo de esporte que a criança pode praticar desde o nascimento? Esporte entre aspas, tá? É a natação, né? Não é que a criança é um bebê vai nadar, não é isso. Ela vai ter esse contato com a água, né? De acordo com muitos professores estudam esse desenvolvimento da criança. A gente tem que lembrar que a gente ficou 9 meses dentro do útero. O meio foi envolvido pelo líquido amniótico. E se a gente for ver, a água o que é? Significa vida. Né? Você vê no Nordeste, vou fazer um parênteses, uma comparação. Você vê no Nordeste, a caatinga, as plantas são secas. Quando está em seca, as plantas estão murchas. Pode ver outono, né? E primavera, não tanto a primavera, mas o outono, se você passar pelas ruas de São Paulo, a vegetação já está um verde clarinho, um marrom, e você vê, chega no verão, começa a chover, parece que fica aquele verde, né? Então, a água significa a vida, né? Nesse sentido. Você pega uma criança que está desidratada, no meu campo médico você hidrata, ela parece que renasce, né? E 70% do corpo é água, exatamente. 70% do planeta é água. A gente precisa da água para viver. Então, e nesse mundo tão corrido, quando você tem um contato muito maior da criança, né, com a mãe junto com o professor dentro de uma piscina, eu acho que aumenta muito esse contato materno-infantil, uma coisa mais direcionada e assim. Lógico que com o decorrer dessas aulas, a criança ficando maior, aprendendo a nadar, né, ela vai desenvolver os sistemas, né, os 3 sistemas que a gente fala, né, de uma forma, no meu olhar e no meu estudo, de uma forma muito mais equilibrada, não só na piscina, e digo arriscar também essa vivência como adulto, atuando no mundo. Se ele tivesse continuidade dessa vida aquática desde cedo, ele teria habilidades aquáticas, as competências aquáticas que nós falamos, o prazer de estar na água, e ele não passaria pela fase do medo, que às vezes, principalmente começa aos 2 aninhos, que ele começa a ter essa consciência, né? Então, ele não passaria por essa fase, que não dificultaria tanto para ele ter o processo de aprendizagem, do nadar e de se defender, né, na água. Ô Wagner, eu consigo associar esse medo de água de uma criança relacionada à forma como foi a gestação da sua mãe? Claro, com certeza. Antigamente, na alopatia, né, na medicina interna, às vezes eu só ficava pensando muito na substância em si, parece que não tem relação. Mas dentro do olhar antroposófico e de muitas outras medicinas e de muitos outros conhecimentos, claro que toda essa coisa anímica da mãe, que ela teve durante a gestação, pode se refletir também na primeira infância, até na vida adulta dessa criança, né? Então, claro que tem essa relação. Vai ver o que grau, por que ela teve esse trauma da água, né? Precisa ver que idade que ela teve, com que forma, com que intensidade vai se manifestar na criança. Então é só mesmo muito pontual, também não é protocolar. Pode ser que a mãe tenha tido algum trauma e não tenha nada na criança, mas a grande maioria, se a gente for pensar no global, com certeza, se alguma coisa anímica aconteceu na gestação, pode se manifestar alguma coisa física na criança. Eu trabalhei muito com crianças e adultos com medo de água. Quando a gente fala de medo de água, eu sempre associei muito essa questão da respiração. Sem dúvida. Ela fica alteradíssima. Muitas vezes, nas primeiras aulas, a pessoa não entendia muito porque tinha muito exercício de respiração e menos exercício de deslocamento. Exatamente. Porque eu precisava tranquilizar essa pessoa dentro da água para depois ela poder se deslocar. Olha, você acabou de dar a resposta que me fazem disso. Por que ela é valiosa? Porque você tem que tirar ela do automático, porque ela tem que ser consciente. Eu preciso me conscientizar que eu respiro, porque respirar é tão automático que eu não sei que eu respiro, né? Eu nem percebo que eu respiro, eu simplesmente respiro. Então nós temos que tirar isso do automático, levar para um nível consciente para processar ela em diferentes ritmos, com diferentes intensidades.
Então, levar a respiração ao processo consciente é saúde. Ela não pode ficar no automático. E a natação vem ensinar esse processo de, como você estava falando, trazer essa respiração de uma forma muito mais consciente. Em que movimento eu vou poder respirar para trazer o ar, né? E uma outra coisa que a natação traz, assim, a gente começa a se movimentar num ambiente diferente do terrestre. Que na água o equilíbrio é muito mais difícil. E isso, para mim, reflete no quê? Dessas situações do nosso organismo que a gente não presta atenção, principalmente a respiração e principalmente movimentar as pernas, né? E porque hoje em dia, o que eu falo, a gente pensa demais, sente demais e faz de menos, né? Entre aspas, né? Então, a natação, nessa parte respiratória, vem trazer um equilíbrio entre a parte consciente, o sistema neurosensorial, com a parte metabólica de extremidades, ou com a parte volitiva, né? Tem um equilíbrio. E nesse movimentar num ambiente que é difícil da gravidade, fora da gravidade, difícil do equilíbrio, na fase adulta, uma outra fase, principalmente a criança, nesse processo de equilíbrio entre os três corpos e se movimentar num ambiente onde é difícil o equilíbrio, será que ela não ajuda essa criança lá no futuro a algumas situações de vida? E aí você estava falando do trauma, né? Do medo da água. Eu encaro muito uma imagem que vem, esse medo. Às vezes a criança não tem um medo. Às vezes os medos são dos pais, né? A gente fala que a criança manifesta no físico algo de alma dos pais. O livro vem trazer uma tese minha de que a respiração ela é a base de toda a pirâmide psicomotora, da estrutura psicomotora. Então, nós temos, segundo Luria, que é um grande, vamos dizer assim, da nossa bibliografia na psicomotricidade, é uma bíblia que nós temos que ler, ele coloca as 3 unidades funcionais do nosso cérebro. E ele coloca como primeira unidade funcional a tonicidade. Depois da tonicidade, a equilibração, a lateralização, a noção de corpo, a estruturação espaço-temporal, a praxia global e a praxia fina. Para mim, a respiração está antes da tonicidade, porque ela vem do tronco encefálico, ela vem de um sistema biológico nosso, através da respiração que nós nos nutrimos de oxigênio. E sem a respiração não dá para trabalhar a tonicidade, não dá para trabalhar nenhum dos outros enfoques. Ele está envolvido em todos os enfoques psicomotores. Então eu apresento no livro uma série de capítulos mostrando o quanto a respiração precisa sair do automático, precisa ser aprendida, precisa ser conscientizada. É tomar contato com o seu eu interior. É você se voltar para dentro, né? E se desligar do fora, no sentido de que é o teu momento. A meditar é um momento pleno de vida, né? Pleno de vida intensa, de vida com oxigênio, de vida com bons pensamentos. Na verdade, você nem pensa. A meditação é uma prática respiratória. Tem um capítulo inteiro dedicado a isso e em outros capítulos mencionando o meio aquático, que é um local onde eu preciso modificar a minha forma de pegar esse ar. Então, enquanto aqui a gente usa a narina para umedecer e para filtrar, na água nós temos que usar a boca para não se sentir incomodado com a água. Então, eu posso engolir, eu posso jogar fora, mas eu não vou passar por um processo de engasgo, um processo de mal-estar, eu preciso alterar. E a respiração, e você que vem também na natação, ela é um dos primeiros processos quando alguém entra naquele ambiente. Se ela não aprender a respirar no ambiente aquático, ela não vai se equilibrar, ela não vai conseguir ficar. Ela precisa disso. O diafragma ele corresponde a 80% desse músculo utilizado. Então, quando o Philippe Champignon traz esse conceito de que ele está ligado a toda a outra musculatura, imagine esse diafragma respirando na natação, né? Pela atividade física, nas crianças pela própria euforia da água no início, e essa respiração vai ficando ofegante, ela vai massageando todos esses órgãos e vai beneficiando o funcionamento deles. Junto com isso,
a toda a musculatura que é utilizada na respiração, ela se liga a todo o corpo. Então, quando eu estou respirando, eu estou movimentando cadeia posterior? Sim, estou movimentando cadeia posterior. Por isso que a natação, ela faz tão bem para a coluna, para a postura, porque ela movimenta tudo, ela vai trazendo um equilíbrio, essa coisa do esporte completo. Ela traz um equilíbrio muscular, porque ou você usa tudo ou você não nada. E a gente sabe que é assim, quando a criança começa, ela se movimenta tudo, ela movimenta o corpo todo. Então, a natação ela vai contribuir muito para esse equilíbrio dessas cadeias musculares. Então, esse conceito ele é muito interessante porque a gente deixa de achar que a criança só vai bater perninha, só vai bater o braço e aí ela não tem o movimento completo. E não é um esporte completo, mexe todo o corpo. Mas por quê? Porque ele mexe com todas as cadeias musculares de forma equilibrada. Só na vertical, princípio de Arquimedes, todo o corpo quando é imerso no fluido recebe um impulso. Impulso, retorno venoso, saúde, baixa pressão, baixa frequência cardíaca, você tem uma qualidade de ser humano melhor. Fora isso, o princípio de Pascal, todo o corpo quando é imerso no fluido recebe uma pressão que vai por todos os lados, inclusive de baixo para cima. Pascal é bem mais na frente, o tempo é bem mais próximo de nós que Arquimedes. Arquimedes antes de Cristo, Pascal 1600 e alguma coisa. Se eu coloco um idoso na água sem saber nadar, eu já estou dando saúde para ele. Porque ele já está com pressão vindo de todos os lados e eu estou com um retorno venoso. Resumindo, em repouso a água massageia o nosso corpo e potencializa a circulação sanguínea. Então, se você ou seu filho tem problema de circulação, tem problema de pressão, tem problema de apetite, tem problema de sono, basta entrar na água. Seja na banheira, seja na jacuzzi, na piscina, no mar, ou seja, basta estar dentro da água. Por outro lado, se você se movimenta dentro da água, você vai melhorar sua imunidade, seu sistema cardiorrespiratório e desenvolve seu corpo de forma integral, nos aspectos físico, cognitivo, mental, espiritual. Então, só tem benefícios a gente se conectar mais com a água. Por isso, hoje, eu te convido para que você se conecte com a água, seja no banho, na piscina, no mar, no rio, aonde você puder. E aí, gostou? Curte, compartilha e conta nos comentários. Você tem sede de quê?